A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá! Mais uma vez um privilégio de Deus que o Senhor nos concede de juntos tomarmos um cafezinho, meditarmos na sua palavra e louvar a Deus por tudo. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. Nós queremos agradecer a você pela audiência. Queremos agradecer também quando você interage com a gente, é muito especial isso para nós. Gostaríamos de incentivá-los nesse sentido. Você pode dar sugestões de pauta, você pode falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Acesse o Facebook do programa, está passando aqui embaixo agora aqui na tela. Você também pode entrar no site da Primeira Igreja Batista em Londrina, piblondrina.com.br. Lá você também tem acesso aos horários das nossas reuniões, as atividades, os acampamentos de homens, de mulheres, de casais, acampamentos de jovens, enfim, de adolescentes. Tem uma programação vasta lá para você. Os congressos que acontecem também. Você também está convidado a participar conosco em uma das nossas reuniões. Vai ser uma alegria recebê-los. Você também pode ter acesso a um material grande para a sua edificação, as mensagens, os textos, os programas. Lá você tem uma TV na web que fica 24 horas por dia passando mensagens o tempo inteiro. Também o programa Desconstruindo a Religião, o programa Cristo em Mim, o próprio Café e Fé passa também na TV da web. E isso é um instrumento que Deus tem nos dado para poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. Nós temos trabalhado aqui já há algumas semanas, você que está acompanhando o tema da cruz. Hoje nós queremos falar sobre o abandono. E para você entender um pouquinho melhor o que nós queremos dizer, nós vamos para aquela narraçãozinha bem rápida e já já a gente volta. Fique com a gente. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: meu Deus, por que me abandonastes? Estas foram as palavras que Jesus clamou, mas ele, se dizendo Deus e Filho de Deus, alegou ter sido abandonado por ele. Como pode ser isso? Se o Filho de Deus foi abandonado, por que eu também não posso ser? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Bom, como você viu aí na narração, nós queremos pensar um pouquinho sobre essa questão do abandono. Principalmente dentro dessa ideia que o mundo traz muito forte a mim e a você com relação ao vitimismo. Parece que nada pode acontecer conosco que a gente já atribui isso a um abandono, ou da parte de Deus, ou da parte de alguém. Mas o que realmente significa o abandono e o que Jesus quis dizer com esta fala, com esta percepção que ele tinha? Será que Deus realmente o abandonou? São questões que nós queremos pensar. Será que Deus nos abandona? Como que fica isso? Bom dia, Glênio. Bom dia, Alexandre. Bom, o abandono. Abandono. Nós temos que começar pensando que para Deus entrar na esfera da raça humana, ele teve que abandonar A sua condição de Deus. as suas prerrogativas divinas de absoluteidade, Infinitude. de onipotência, de onisciência.
de todos os seus atributos divinos. ainda que não tenha perdido a essência de sua divindade. Da sua autoridade. Ele era totalmente Deus, porém, ao se encarnar, ele se esvaziou. É o texto de Filipenses. É o texto de Filipenses. E esse esvaziamento corresponde a um abandono. Ele abandonou o sentido da sua sobreexcelência, porque ele precisava chegar ao nosso nível, ao nível de uma humanidade caída. Então ele desceu até a estatura de servo, e aí, como servo, você tem os anjos que também são criaturas, e ele desceu à estatura de homem. E homem dentro de uma natureza, ainda que ele não tivesse o pecado original que é transmitido pelo homem, o macho, por Adão. Assim como por um homem. Entrou o pecado no mundo, ele tinha uma natureza que estava caída no óvulo de Maria. Ele tinha uma natureza já no estado de queda, que sofre os tremores, a revolução da queda. Os embates da existência, as tentações. E ele teve que se abandonar, abandonando esse estado para poder nos alcançar. E ao assumir a cruz, ele teve que receber os nossos pecados. E aí é que está a questão. Quando Cristo assumiu os nossos pecados, eles separam nós de Deus. Nós de Deus, não Deus de nós. Não. São os nossos pecados. Eu até posso apanhar aqui um texto no profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 13. Ele vai dizer, não é 13, é 59, mas as nossas iniquidades, verso 2, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus, porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, virou as costas para Jesus. Por isso que ele gritou, aquele grito, Eli, 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 meu Deus, Eli, meu Deus, meu Deus, por que me viraste as costas? É a ideia de abandono no sentido, por que o Senhor me deixou aí sozinho? É porque os nossos pecados, ele disse, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto para não vos ouça. Para que vos não ouça. Jesus ficou poluído com os nossos pecados. A ideia, Glenn, só para tentar ver se eu estou entendendo, nessa união de Deus com o homem e na nossa humanidade, e nessa ação solidária de Jesus em assumir o pecado nosso, em Cristo nós somos rejeitados por Deus, condenados por Deus, mortos por Deus, e também
perdoados, regenerados e vivificados, é isso? Ou seja, todas as ações que acontecem com Jesus acontecem comigo também, pela fé? Sim. Para que haja justiça? Sim, senhor. Vamos ver se esse texto aqui também de Isaías pode nos ajudar. Foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Será que eu estou entendendo o que esse texto quer dizer? O rei Ezequias está fazendo uma oração e depois da sua cura, ele diz que foi para minha paz que eu tive grande amargura, mas tu lançaste, porque amaste a minha alma, lançaste para trás de ti. Quando Deus nos ama em Cristo Jesus e Ele pega os nossos pecados e joga eles para trás dele, quem está atrás dele? Quem está nas costas de Deus? Pai. Por que me viraste as costas? Quem é que está lá atrás? Jesus. Jesus. Os nossos pecados caíram sobre ele. Ele, na verdade, foi abandonado ou teve o abandono por causa dos nossos pecados que foram... ele se tornou solidário conosco. Ele abandonou o seu trono porque ele estava buscando-nos. Ele foi abandonado porque os nossos pecados foram colocados sobre ele. Para quê? Para que eu tivesse uma grande paz. Ele foi solidário com a minha dor. Ele teve compaixão com a minha dor. Ele me aceitou. Nós estamos vendo que os programas anteriores, a cruz e a aceitação, a cruz e a compaixão e o abandono de Deus, na verdade, o abandono de Cristo foi o abandono solidário para que eu pudesse ganhar a dimensão de aceito. Sem esse abandono não há aceitação, sem a morte não há ressurreição. Não há. Ele recebeu os meus pecados sobre ele. Ele diz aqui, eis que foi para a minha paz que tive grande... Tu, porém, amaste a minha alma. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E onde os meus pecados foram cair sobre Jesus, que Deus havia virado as costas. Ora, Deus meu, por que me viraste as costas? E quando Deus virou as costas, Ele pegou os meus pecados e jogou sobre Jesus. E Ele assumiu os meus pecados. Então, este abandono de Deus a Cristo tinha como finalidade a minha redenção, a minha libertação. Eu sou o pecador que não posso me aproximar de Deus com os meus pecados, porque os meus pecados fazem separação entre mim e Deus. Eu me coloquei numa condição de abandono. Ele vem resgatar. Eu estou abandonado, eu sou abandonado por causa dos meus pecados. Mas Jesus abandonou a sua glória. Vai buscar o abandonado. Para buscar o abandonado, e ele ficou abandonado na cruz porque eu sou o abandonado, que ele quer me resgatar e me fazer filho. Por amor à minha alma. Por amor à minha alma. Porque ele não me quer como um religioso, ele não me quer como uma criatura, ele não me quer como um sujeito que seja simplesmente existente aqui na terra. Ele me quer como filhos do Pai. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Esta é a proposta do Evangelho. É que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Deus nos chama não para que nós sejamos perfeitos, impecáveis, mas para que
o impecável e perfeito seja a nossa redenção e nós sejamos livres de nós mesmos por causa da obra de Cristo. Tá, agora, até pela questão do tempo, eu quero te fazer uma pergunta antes de a gente passar para o próximo bloco, para que você não me responda, mas para que você vá meditando nela e na hora que nós voltarmos do próximo bloco, você trate disso. Tá, agora depois de Jesus, Deus pode me abandonar? É isso que a gente quer falar um pouquinho no próximo bloco. Fique com a gente. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Estamos de volta e como você pôde perceber, no último bloco nós falamos sobre essa questão do abandono e agora a gente quer pensar numa realidade depois da obra de Jesus Cristo consumada. É possível Deus me abandonar? É possível Deus abandonar aquele que creu em Jesus Cristo, que está em Cristo Jesus, que participou da sua morte, da sua ressurreição, que teve uma experiência de novo nascimento, que foi salvo de fato? E aí, Glênio? Olha que texto mais precioso aqui. Jesus dizendo assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, esse vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que texto mais bonito. Ele está dizendo que quem abandona é o mercenário. É o texto de João 10, né? João 10. A palavra de Deus está dizendo que ele, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Ele foi abandonado, ele abandonou a sua glória, ele foi abandonado por minha causa, por causa das suas ovelhas, ele morreu a morte das suas ovelhas, ele ressuscitou para nos dar a sua vida e ele nos garante que nunca vai nos abandonar. Amém. Ele garante, por favor, sofrimento não é abandono. Neste mundo nós temos sofrimento. Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulações. Aflições, dificuldades, problemas. Isso faz parte deste mundo. Aqui é um mundo de espinhos, de carcarás. É um mundo que tem carniça. Mas ele não vai nos abandonar. Ele vai ser o socorro bem presente na tribulação. Ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Eu não estou dizendo que todo mundo que está dentro da igreja é ovelha de Jesus Cristo. Porque nós precisamos saber, as ovelhas de Jesus Cristo, elas fazem parte do trigo, não do joio. É quem nasceu de novo. É quem nasceu de novo. A igreja tem trigo e tem joio.
O que me enjoia nesse assunto é que eu não sei descobrir quem é o trigo. Eu me intrigo também com esse problema. Mas o trigo, ele é a pessoa que nasceu de novo. E essa pessoa tem certeza, ele é ovelha, ele conhece, e o pai conhece, e eles não abandonam. Na mão do pai ninguém arrebata. Ninguém arrebata, ele não é abandonado. Agora, que a nova criatura sofre. Paulo, vamos aqui. Isso que eu ia falar, os apóstolos, Paulo, né, de modo geral. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo. Dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno de ser crucificado como o seu Senhor. Paulo apanhou tanto, sofreu tanto. Acabou no final sem ninguém. Sem ninguém. Ele foi abandonado pelo Senhor? Nunca. Porque este mundo jaz no maligno. Esse mundo não é o nosso território. Esse território, nós estamos aqui de passagem. E aqui nós não temos uma hospedaria muito franca e bondosa, não. Principalmente se você for filho do reino de Deus. Sim, você for. Isso é hospedaria para os filhos do outro. Para os filhos de Deus, eles vão ter tribulações, eles vão ter contradições. Se me odiar a mim, também odiarão a vós. Vão odiar a vós. Agora, abandono de Deus, nevermore, meu caro. Nunca mais. Está dizendo duas coisas interessantes, Guilherme. A primeira que você está dizendo é que o cara pode pertencer 30 anos a uma igreja e não ter nada a ver com o reino de Deus, né? Pode pertencer 300 anos, meu filho. E outra coisa que você está dizendo, nada do que eu posso fazer, nada que aconteça na minha vida pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a tribulação, nem a angústia, nada pode nos separar. Se eu sou um regenerado. Se eu sou regenerado, estou seguro. Estou seguro, eternamente seguro. Porque tem gente, a gente está falando de uma coisa aqui, Guilherme, mas tem gente que está assistindo a gente aqui e ela vive atemorizada porque hoje ela não se sente adequada do ponto de vista das exigências da sua religião e ela então fica com medo de Deus não ter abandonado ela, de que a sua salvação não esteja vigorando, sabe? Um dia eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, tudo isso tendo como base o que eu fiz eu deixei de fazer. Tem gente que está vivendo esse sofrimento aqui, que está nos ouvindo. Esse é um Deus incompetente. Incompetente. Na salvação. Porque deve ser eu que sou Deus, né? Eu tenho que sustentar esse Deus. Não é o Deus que me sustenta. É a mesma coisa que eu colocar um avião nas costas e querer voar. Não, eu entro no avião e o avião me leva. Eu não tenho que levar o avião. Eu não tenho que levar Deus. Uma vez salvo, sempre salvo. É isso que ele está dizendo. Uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez, eu sou filho de meu pai e de minha mãe. Eu não pedi para nascer na família deles. Se eu fosse um filho nota 10, eu era filho deles. E se eu sou um filho nota 5, meia boca, aprovado no sopro, eu sou filho dele. E se eu sou um filho nota 3, eu sou filho dele. Agora, o amor de Deus é que vai despertar em mim a evolução de relacionamento. E esse constrangimento de amor que o apóstolo também vai dizer lá em Coríntios, no capítulo 5 de Coríntios, ali no verso 14, né, diante, é que vai produzir em mim essa realidade de não querer viver mais dessa forma mesquinha, egoísta, mas viver para aquilo. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim. Um morreu por todos logo? Todos morreram. E todos morreram para que os que vivem... E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aqueles... Aquele que por eles morreu e ressuscitou. É uma coisa de amor. De amor. De relacionamento. De relacionamento. Então, eu diria assim para você que está me ouvindo, você não vai encontrar segurança numa religião. Porque a religião depende dela mesmo. Dela. Alguém disse assim, eu estou aqui na igreja, a igreja batista não dá segurança, a igreja católica não dá segurança, a igreja presbiteriana, metodista, assembleia e espiritismo, nada disso dá segurança. Quem dá segurança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Amém.
Ele não disse, vinde aqui à igreja A tal. primeira igreja qual. batista. Não. Ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Então, Deus abandonar, Ele abandonou, Cristo foi abandonado, Ele nos assumiu, Ele morreu a nossa morte, Ele ressuscitou para nos dar a vida e Ele nunca, jamais te deixarei, nunca abandonarei. Isto tem um trecho, um texto lindo. É que uma mãe, né? Um texto lindo lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que coisa mais gostosa. Eu acho tão impressionante que nunca... já é nunca, já né? é nunca. Ainda E tem jamais, né? Ele está negando duas... Nunca, essas adversativas aqui, nunca, jamais te abandonarei. Você é meu filho amado. Amém. O pai do filho pródigo, é também o pai do mais velho, e ele quis conciliar os dois. Infelizmente, os caras eram... Queridos, que precioso, que segurança é o Evangelho. Se alguém está lhe dizendo uma outra coisa, vá às Escrituras, medite, peça ao Espírito que lhe revele essa estrutura que ameaça você com o abandono de Deus, tendo em vista o seu desempenho, tendo em vista a sua justiça própria, o seu envolvimento. Se não for por amor, Paulo vai dizer que é igual um latão velho batendo. Se você não quiser obedecer a Deus por amor a Deus, não é obediência. Se você não quiser andar com Deus por amor a Deus, se você não quiser servir a sua comunidade de fé, os seus irmãos, por amor, não tem nada a ver. Deus é aquele que nos salva de uma maneira plena, completa, absoluta em Jesus, e que jamais nos abandonará, porque o abandono Jesus tomou sobre si, para que eu e você pudéssemos ser aceitos, do mesmo modo que a morte Ele tomou sobre si, para que eu e você também pudéssemos morrer, e a ressurreição de Jesus ser a nossa vida. Que privilégio, que segurança, né, Glênio? Nós queremos desejar a você uma boa semana em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família, sua casa, e que você viva seguro, sustentado pela palavra de um Deus que não muda, que o seu caráter é fiel e bom. Um grande abraço a você e até o próximo programa, se o Senhor permitir. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam? E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco? Que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver? Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem? E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou à venda na livraria PIB Londrina.